esteja aqui, a saudade de gente como dá vontade da pessoa aqui. Espírito da linguagem, e miséria assim. Deus me proteja aqui, que dá vontade de gente como dá vontade da pessoa aqui. Deus me governa e miséria assim. Boa tarde. Para quem não me conhece, meu nome é Carol dos Anjos, eu sou doula e venho buscado contribuir com informações para que muitas pessoas gestantes possam encontrar o próprio caminho de nascimento respeitoso, digno. E hoje a gente vai conversar sobre violência obstétrica com a Graziela Mendes, que já está aqui. Vou chamá-la para conversar com a gente. Oi, Gra, tudo bem? Vamos lá. Oi, Gra, boa tarde. Oi, Carol, boa tarde. Que linda. Tudo bem por aí? Tudo bem, e você? Eu não tô te ouvindo. Você não tá me ouvindo? Agora sim. Foi? Agora eu tô. Então, acho que era internet. Deve ser. Gra, por mais que a gente fale, né, sobre violência obstétrica, esse é um assunto que ainda é bastante desconhecido no Brasil, por ser considerado assim normal, né, por muitas pessoas gestantes. Elas não reconhecem que estão sofrendo algum tipo de abuso. Então, hoje eu convidei você, convidei aqui a Grata, a gente está conversando um pouco sobre isso. E essa pauta vira e mexe vai aparecer por aqui, porque eu acho que é um assunto bastante pertinente, né? Para que a gente possa cada vez mais ir reconhecendo e tendo consciência do que é um atendimento adequado, um atendimento digno e respeitoso. Gra, se você quiser se apresentar, fique à vontade, seu espaço. Boa tarde, meu nome é Graziela Mendes, eu sou doula e sou agente comunitária de saúde em Piracicaba. Trabalhei já junto com a Carol em projetos sociais no SUS. Sou mãe de 3, nascidos de 3 cesáreas desnecessárias. E hoje estamos aqui para falar de violência obstétrica, para tirar alguns mitos e até para ajudar as pessoas a identificarem as violências. Uhum. É isso aí. Sim, é isso mesmo. A violência obstétrica ela pode ser física, psicológica, sexual, né? E acontecer também no momento de abortamento. E por muito tempo ela foi irreconhecida, ou seja, as pessoas, principalmente as mulheres no caso, porque as mulheres são a maioria das pessoas gestantes e que parem, né? E que têm os seus nascimentos de forma violenta, considerando também que pessoas trans elas têm esse direito de engravidar e de ter seus bebês, né? Mas é uma violência realmente que acomete muitas mulheres. Inclusive algumas práticas, elas acontecem até os dias de hoje e de forma rotineira, né? Então, são muitas condutas que não têm evidências reais, nem científicas, não têm necessidade alguma e que são vistas como normal, como eu já falei. Gra, eu conheço um pouquinho da sua história, então eu pensei em você trazer um pouquinho dos relatos, né? Quando que você identificou que passou por algum tipo de violência? E como foram as suas histórias de cesárea? Meu filho mais velho tem 23 anos, então a Tá primeira... baixinho, Gra, tá cortando Tá em alguns baixo? Deixa eu ver. momentos. E em alguns momentos tá Deixa eu ver. cortando. Será que é o fone? Pode ser. Melhorou ou não? Melhorou. Tá. Meu filho mais velho tem 23 anos, então a primeira cesárea eu sofri há quase 24 anos atrás. Eu tinha 20 anos, primeiro filho, na época a gente tinha um médico obstetra
E pronto, né? Aquelas consultas com médico obstetra. Em nenhum momento, em nenhuma consulta foi falado de parto. Certo. Nem eu, porque eu tinha vergonha de perguntar, e Uhum. nem ele me falou em nenhum momento. Eu tinha pavor de uma cesariana porque eu tinha medo da anestesia. Eu tinha medo de nunca mais andar. Sinceramente, esse era o meu medo. Porque até então, para mim, uma cesariana, já que todas as mulheres faziam, não tinha perigo nenhum. Mas alguém dar uma anestesia que era na minha medula e que eu podia ficar paraplégica, me deixava em pânico. E aí eu Sim. queria ter o parto normal. As histórias que eu ouvia na minha família e de pessoas conhecidas eram horríveis, né? Eram histórias de violência que na época eu não sabia que eram violência, para mim era assim, um parto normal era assim, era sofrido, era muito dolorido, necessariamente você tinha que ficar 3, 4 dias indo e voltando do hospital, né? Então era o que eu conhecia de parto. Aí eu fui para essa cesárea, para o nascimento do meu filho, né? Eu passei mal dia 1º, comecei a ter dor dia 1º de agosto. Ou Passei a seja, noite inteira. você começou a entrar em pródromos. Sim, eu fui na consulta. Eu fui na Aham. consulta, o médico não estava lá. Ele estava atendendo um parto. Ele não estava lá. Eu estou ouvindo um barulho. Será que é do meu microfone? Então, ele tá assim, às vezes dá uma cortadinha e fica mais baixo, depois ele aumenta. Quando você Eu segura, acho, dá a impressão que ele fica melhor. Acho que então o eu vou foninho tá segurar. perto da sua Acho boca. que ele tá, E acho que ele tá estragando. acho que a gente tá com delay também. Eu falo, daí Tá. fica um pouquinho. E aí eu fui na consulta, ele não estava, eu voltei para casa e à tarde eu comecei a sentir umas cólicazinhas. Uhum. E aí eu não quis ir, porque, sei lá, eu achava que não era nada. E aí eu passei a madrugada toda tendo essas cólicazinhas e já um pouco de contração que hoje eu sei que eram, mas muito espaçadas, Sim. bem espaçadas. Então eram pródromos, né? Mas eu não Uhum. sabia. A minha mãe também não sabia. Porque qual que era o costume na época dela? Você sentiu qualquer coisa, você ia para o hospital. Aí te mandavam de volta. Mas não te mandavam de volta sem explicar por quê. E aí no outro dia você ia de novo. Aí mandavam você de volta de novo. A minha mãe tinha trabalhos de parto de 3 dias assim, e indo e voltando, indo e voltando. Né? Então a Sim. minha mãe também não sabia. E aí a gente foi para o hospital às 5, era umas 5 da manhã a hora que eu dei entrada no hospital. Realmente, eu fiquei esperando ficar perto de amanhecer para ir para o hospital. E aí nós fomos. E aí o médico veio para me atender, porque era convênio, naquela época eles chamavam o médico que fez meu pré-natal. E aí ele veio, e aí ele falou para mim, eu vou fazer um exame de toque. Aí ele fez o exame de toque, ele falou, tem 4 dedos. Eu vou colocar, aí ele falou para mim, você quer fazer cesárea? Vamos já para cesárea. Eu falei para ele, não. Eu quero fazer um parto normal. Aí ele falou para mim, eu preciso ver a cor do líquido para ver se o seu bebê tá bem. E colocou uma agulha enorme, que era maior que uma agulha de tricô, alguma coisa que parecia isso. Para mim parecia uma agulha de tricô. E rompeu essa bolsa. Doeu. Saiu muito líquido. Eu costumo dizer que eu via o contorno do meu filho assim na minha barriga. Saiu tudo. Porque Nossa, ele estava Gra. alto. Sem Né? necessidade nenhuma, né? Sem necessidade. Perigo E sem do de cordão um monte de entrar, coisa. inclusive. Exato, de um monte de coisas. De um Poxa. monte. Aí ele falou pra mim, olha, o líquido tá claro, tá tudo bem com o seu bebê, mas agora que você tá com a bolsa rompida, só pode ficar 12 horas. Eram 6 horas da manhã. 6 horas da tarde eu venho fazer a cesárea. Se não dilatar, eu vou fazer a cesárea. E me colocou no bendito do sorinho. E Sim. o sorinho, naquela época, sem beber água, sem comer, sem levantar, deitado o tempo todo. E assim eu fiquei. De hora em hora. E assim, era muita dor.
Era muito. Depois que ele colocou o soro, a dor era muito forte. E eu via o meu filho. Então era muito estranho também, porque eu já não tinha mais tanto aquela barriga de grávida. Ela já estava mais molinha e eu já via os contorninhos dele, assim. Porque se a gente já vê de vez em quando cheio de líquido, imagine sem líquido. Então aquilo começou a me deixar meio angustiada. E aí eu sozinha, 20 anos, com fome, com medo, com sede. Ah, não pode gritar. Porque isso aí eu ouvi. Não grita que elas te maltratam. Não chora que elas te maltratam. Não reclama que elas te maltratam. E aí vinha uma senhora de hora em hora, que era enfermeira. Mas eu imagino que naquela época talvez ainda existiam parteiras. Porque assim, ela não era auxiliar de enfermagem igual as outras, mas acho que não era enfermeira também. Eu sei que ela tinha aquele jeitinho de mãe, né? Aí ela vinha, aí ela falava para mim, só 4 dedos ainda. E assim a gente foi até umas 11 horas da manhã, de hora em hora. A hora que deu umas 11 horas da manhã, ela falou para mim, filha, você quer um conselho? Você está se contorcendo de dor, vai chegar às 6 horas da tarde, você não vai dilatar. E ele vai fazer a cesárea. Deixa eu chamar ele agora. E aí, uma menina, 5 horas lá com dor. Com uma dor À insuportável, toa! né? Que não era uma À dor. toa! Que não era uma dor do seu corpo, que estava preparado para sentir, era justamente o medicamento fazendo o efeito, né? Agindo. Era totalmente diferente, né? Sim, do que eu com estava certeza. sentindo antes. Eu sentia que aquela dor, por mais que ela tivesse espaçada, ela estava mudando. Mas aí aquela dor da ocitocina, fora que ela não parava tanto. Ela doía muito, era muito rápido, assim, e sabe, a sensação que eu tenho é que eu só tive dor naquelas horas. E aí, aí eu deixei ela chamar o médico. Né? Então, assim, o soro. Pedindo foi pelo amor de violência. Deus, né, Gra? O médico te colocou numa situação que você teve ainda que pedir ajuda, pelo amor de Deus, me salva. Né? E aí, assim, hoje eu vejo, né? Hoje eu vejo o tanto de violência, né? Ele rompeu uma bolsa sem precisar, ele me colocou deitada, me deixou sem comer, sem beber água, né? Tudo sem precisar, colocou esse soro, me fez ficar presa na cama, então como que eu teria uma dilatação, como que eu teria alguma coisa? E aí, essas violências... Saiu de Salvador. Não, e ainda ele voltou perto da hora do almoço, e trouxe o filho, que estava fazendo a especialização em obstetrícia. Nossa, como e se não não bastasse. me pediu. Não, e não me pediu, assim, só pôs o rapaz lá dentro e falou assim para mim, eu vou mostrar pro meu filho, vai ser a primeira cesárea que ele vai assistir. Então, assim, aí você entra num centro cirúrgico sozinha, em pânico. Ele não tinha chegado quando eu tomei anestesia, então a única pessoa que eu conhecia era esse médico e ele não estava lá. Nem na hora que eu tomei anestesia. Se ele tinha que fazer o meu parto, porque ele ia receber, ele pelo menos devia estar lá para me acalmar. Nem isso ele estava, né? E aí, assim, fazendo uma cesárea ensinando o rapaz. Sim. É o que eu lembro, assim. E lembro também do pânico que eu tinha, porque tinha tido uma história de alguém que tinha esquecido umas gases dentro da barriga. E eu via pelo vidro, assim, pela luz, porque eles não viram, acho que eu estava vendo, e eu vi essa cesárea inteira. E ele punha uma fralda, ele não punha uma gaze. E aí eu comecei a ficar em pânico dele esquecer alguma coisa lá dentro. Então, assim, era tudo, menos o nascimento. Que foi o que aconteceu com a minha avó, por exemplo. Eu tenho uma avó que tenho, né, falecida, minha avózinha, e ela teve 14 filhos, 13 foram parto domiciliar, foi o que deu assim, muita força. Eu lembro que quando eu tive meu parto, né, eu sempre trago isso, que eu me apeguei muito na força dessa minha avó, assim, eu pensava nela o tempo todo para poder continuar. E aí, a 14ª filha, ela teve que ir para o hospital, porque na época ela teve um início de pré-eclâmpsia e um início de pressão alta, que depois evoluiu, enfim.
Então ela teve que fazer uma cesárea de emergência e esqueceram gases dentro dela. E aí ela foi para casa, começou a ficar com um odor depois de alguns dias. E meu avô, ela é de Minas, né? Eles são lá de Minas. E ele ficava pegando no pé dela, falando, nossa, tá pedida, sei que. E ela mesmo não sentia. E aquilo começou a incomodar ela foi pro hospital, só que ela não sentia nada, ela não sentia dor, só que as pessoas sentiam o odor nela. Olha isso, né? E aí tiveram que realmente abrir e fazer a incisão de novo, tirar a gase que estava apodrecendo. E né, perigosíssimo. É. Então é algo que também me afligia. Sim, eu lembro que eu pensava isso, assim, se eu precisar de cesárea, esqueceria alguma coisa dentro de mim. Então, a recuperação ela não foi ruim, né? Mas assim, sei lá, toda a situação, né? É estranho. Naquela época eu senti um desconforto. Eu achava assim, nossa, é o nascimento do meu filho e são essas as lembranças que eu vou ter, né? Aí, depois de 7 anos mais ou menos, eu resolvi ter a segunda filha e aí eu fui no médico, esse mesmo médico, porque eu ainda achava que ele estava certo. Então, para mim, ele era um bom médico, né? E aí eu fui fazer o pré-natal. Acontece até hoje. Sim, né? sim. Acontece muito com pessoas que têm um médico que é ginecologista desde a infância. Né? Sim. Não sei se você tem se você vê isso também, mas eu percebo muito. Acontece. É meu médico de infância, eu tenho muita confiança nele, né? Principalmente quem é o ginecologista da família, que cuidava da mãe, daí cuida da filha. E aí é uma pessoa assim super boazinha, que você tem uma super confiança, é o típico geó fofinho, né? Que vai te levando, e aí chega no final, te coloca numa cesárea, numa situação em que você tem que realmente pedir perdão por ter engravidado até, uma situação bem assim, eu já vi casos em que a pessoa realmente foi levada a situações extremas, infelizmente, e confiava muito e acabou voltando até depois, porque já tinha essa relação de confiança. Quando você tem uma relação de confiança com alguém, é muito difícil você, né, duvidar de alguma coisa. Sim, Você tem que realmente Poli? Desculpa. Pati Policani, é isso, Doula? Geralmente eles são muito atenciosos e simpáticos e falam que não querem que a gente passe dor. Exatamente, Poli, é isso mesmo, né? Que vai, e aí vai te levando, você já tem essa relação de confiança, então você vai se deixando levar. Mas e aí, Graça, você voltou nele? Eu fui para o segundo pré-natal com ele. E aí teve um belo dia na consulta que ele estava falando ao telefone e fazendo o meu cartão de gestante. Na primeira, não na primeira consulta, na volta, quando a gente volta com exames, né? Fazendo o meu cartão de gestante. Tá tudo bem, ele tá no telefone com outra pessoa fazendo o meu cartão de gestante. Passamos a gestação toda. Eu lembro que na última consulta eu falei para ele, doutora, minha filha, porque ele falou que eu não podia ter um parto normal. Que tinha que ser cesárea, porque daí ele já começou com esse assunto desde o começo, porque ele sabia que eu ia querer um parto normal. E aí ele falava para mim, não, você já tem uma cesárea, não pode. É outro parto normal. É outra cesárea, não pode ter um parto normal. E aí, na última consulta, eu falei com ele, doutora, minha filha vai nascer domingo? Porque a gente tinha combinado de esperar dar um sinal, mas um sinal assim, que fosse, né, não precisava esperar contrações, porque ele falava que ia romper meu útero, então que no primeiro sinal eu teria que ir. E aí eu falei para ele, minha filha vai nascer no domingo, porque eu queria que ela nascesse nesse dia, né? E eu fiquei a gravidez inteira falando que ela ia nascer nesse dia. E aí ele falou para mim, não, é feriado e eu vou viajar. Eu não vou estar na cidade. Eu falei, mas ela vai nascer domingo? E aí passamos, chegou no sábado à noite, eu fui no banheiro e vi que saiu aquele negócio assim, que na época eu achava muito gosmento, que era o tampão. Aí falei pra minha mãe falou, olha, é o tampão, você vai começar a ter dor. E aí eu fui dormir e de manhã eu comecei a sentir as contrações. No domingo de manhã. E aí a gente foi pro hospital. Aí chegamos lá, realmente, ele não estava.
E iria o segundo, o colega dele, né? Backup dele, que iria fazer o parto. Entendi. E aí, Ô, Gra, esse parto... só um adendo que você trouxe, né, do tampão, não necessariamente quando ele começar a sair, Sim. né? Então, essa era uma informação que vai também sentir, que é importante. que é importante e que a sua mãe, infelizmente, na época, né, lógico que não é nenhum julgamento, porque realmente as informações... É que comigo aconteceu, né? Logo depois Sim, eu comecei a sentir, mas não é todo pode mundo. acontecer, Realmente. mas não é todo mundo. Realmente. É que E assim, essa- pra mim, como era uma coisa nova, porque eu não tinha perdido esse tampão na primeira, então pra mim era uma coisa nova, né? E essa história de uma vez cesárea e depois ter que fazer cesárea de novo, porque o útero vai romper, é uma coisa que a gente tem muita dificuldade para desmistificar, né? Até nos dias de hoje. Muita gente que passa por uma cesárea acredita que não pode ter um parto normal. Que não pode ter parto normal. Isso também a gente sabe que é mentira, e eu já julgo isso uma violência. Porque se o médico sabe que pode e ele não te fala, já é uma violência com a mulher. Com certeza. Né? E aí, assim, eu fui para essa segunda cesárea com esse outro médico. E a cesárea num domingo, na hora do almoço, né? Meus filhos todos nasceram entre meio-dia e meio-dia e 20, os 3. E aí o papo era a receita que ele estava fazendo em casa antes de ser chamado. Esse era o assunto. Né? Na hora da operação. E aí ela nasceu, não. Um pouquinho antes dela nascer. Foi um pouquinho antes? Não, foi depois. Ela nasceu. E aí a enfermeira veio e falou para mim: o seu teste de HIV não tá no seu cartão de gestante. Então, assim, era aquele cartão que o médico estava fazendo enquanto falava no telefone. Nossa, seu HIV não tá lá. Aí eu falei para ela: nossa, tá lá em casa o exame, eu não trouxe. Para mim, tava tudo marcado ali. E assim, era uma letra que ninguém entendia. E eu não sabia o que era, que tipo de exame era. Para mim, tava tudo marcado ali. Beleza. Aí eu falei para ela: então pede pro meu marido ir buscar. E aí ela falou assim para mim: tá bom, só que ela não vai mamar. Ela só vai mamar a hora que chegar o seu exame. Eu não sei de quando é o teste rápido, mas foi em 2005. Primeiro que eu já estava sozinha lá, sendo que a lei do acompanhante já existia. Em 2005, eu estava lá sozinha. Né? A lei do acompanhante já existia. Eu lembro ainda que o médico falou: nossa, gente, a filha é dela. Você acha que ela vai falar que ela não tem HIV e vai ter e vai querer passar para a filha dela? Aí ele olhou para mim e falou: você não tem, né? Eu falei: não tenho, deu negativo. E aí eles não deixaram. Mesmo assim não deixaram você amamentar? Não. E aí naquela época ia pro berçário, né? Ainda ia pro berçário. E aí tinha uma menina no quarto comigo que era menor de idade, então ela tinha um acompanhante. Aí eu mandava a mãe dela ir lá ver se ela estava chorando, e ela voltava falando para mim que ela estava chorando. Poxa. E nós fomos nisso umas 10 horas, pelo menos. Que foi o horário que terminou aquela coisa da anestesia, de você não poder levantar, porque daí eles esperaram eu poder levantar para amamentar ela. Então, assim, além da violência comigo, foi uma violência com a minha filha. Exatamente. Que além de não... Além dela não ficar comigo, tudo aquilo que a gente já sabe que acontecia antes, eles privaram ela de ser amamentada. Eu não sei quanto tempo se levava para fazer um teste rápido naquela época, mas sangue não faltava. Né? Numa cesárea não faltava sangue meu para testar. Eu não sei quanto tempo se levava para fazer um teste de HIV normal, mas também sangue não faltava. Sim. Né? Não, naquela época, se fosse antiga, hoje, né, a gente mandava um WhatsApp e a minha mãe tirava a foto do exame aqui e o exame chegava lá. Sim. Hoje não tem como, né? Naquela época não tinha como. Essa é a história da minha segunda cesárea. Sim, eu amamentei minha filha, mas eu sinto que fez falta isso para ela. E a gente às vezes não sabe nem o quanto fez. A gente talvez só vá saber lá na frente, né? Tem estudos dizendo que a forma que a gente nasce, que a gente é recebido, interfere em como a gente é quando adulto. Sim,
né? Que as nossas células, elas têm memória, né? Então, Sim. imagine como que deve ser para uma criança que foi respeitada desde o nascimento, né? A diferença eu acredito que até além de psiquez, né? De personalidade mesmo, né? Sim. De uma criança que foi totalmente maltratada. Eu acredito que assim, a gente já nasce um pouco revoltado. Eu sou de cesárea também, uma cesárea, né? A minha mãe tinha 13 anos quando entrou na cesárea, porque ela engravidou de mim com 12. Então ela foi, né? Apesar do médico ter tido cuidado com ela fala assim ainda com carinho, né? Mas houve também essas conversas paralelas, né? Eu saí dali, fui direto pro bercinho, não fui pro colo dela. O único lugar que o bebê quer ficar é no colo de quem pariu, de quem gerou, né? Ou então no colo do pai, quando esse é o caso, ou então da mãe, que esteve junto durante, né? Dessa pessoa que acompanhou, que teve um acompanhamento, que conversou com a barriga. Então ele reconhece aquela voz, ele sabe que é um ser indefeso, né, Graça? Saiu do útero, é um ser indefeso. Então ele né, o mínimo que a gente quer é respeito desde que a gente nasce, pelo amor de Deus. Eu não me conformo, né? Como que as coisas podem ser tão naturalizadas a ponto de a gente achar que é normal uma criança nascer, ainda que, né, não batia mais na bunda nessa época. Eu não sei nem se eu apanhei na bunda, eu acho que não. Já chega tomando um tapa na bunda. Eu não sei. O Fábio reclamou um pouquinho, resmungou um pouquinho, depois ele chorou. A Isabela já nasceu chorando. Eu lembro deles tirando ela da minha barriga e ela já chorando, ela já chorou. Né? Então, não sei se foi preciso bater neles, se eles já choraram antes, e aí não foi preciso. Nasceram espertos. Aqui, ó, a Adélia tá aí falando pra gente divulgar mesmo. Isso aí. É verdade, não, a gente tem tá que aqui divulgar, pra falar isso. cada vez mais. Eu não tenho uma experiência de parto normal para conversar com as mulheres, mas tenho essas 3 experiências para contar e acho importante contar. Sim, porque também tem essa ideia de que quando é cesárea, né, daí sofre menos riscos de sofrer alguma violência obstétrica. E violência obstétrica é só no hospital e que é falar, se gritar eu não vou te atender, né, essas coisas. E não, violência obstétrica é um monte de coisas. É assistência, né, é o que a gente trouxe. É físico, é sexual, enfim, psicológico. É muita coisa. E aí, Gra, daí eu fui para a 3ª criança, né? Também tem uns 7 anos de diferença. Quando eu cheguei no médico, eu tinha 34 anos. No primeiro, aí eu já tinha lido alguma coisa sobre mulheres que tinham feito parto normal após cesárea. Mas muito superficial, alguma coisa muito superficial. E aí eu cheguei para ele e falei, doutor, eu queria fazer um parto normal. Ele falou para mim, no mesmo médico? Não, daí eu mudei de médico. Por que eu mudei de médico? Eu mudei de médico porque ele não estava lá para fazer meu parto naquele dia que ele estava viajando. E na segunda-feira ele foi ao hospital e não entrou no meu quarto me visitar. Entendi. Aí você sentiu, eu acho que ele achou que eu inventei que estava com dor para fazer a cesárea porque eu queria que ela nascesse no domingo. Nossa. Mas eu não, assim, era um combinado meu e dela, entendeu? Eu já tinha combinado com ela. Né? Isso eu falo sempre para as mulheres. Olha, eu combinei com a minha filha a gestação inteira que ela ia nascer dia 29. Ela deu sinal dia 29 de maio. E ela nasceu. Então, conversem com seus bebês. E eu combinei com ela, né? E aí eu fui para a terceira gestação, eu fui num outro médico que me indicaram. E aí na primeira consulta eu já falei para ele, eu quero tentar um parto normal. Ele falou para mim, troca de médico. Eu não faço. Eu não faço e não deixo você entrar em trabalho de parto. Nós vamos marcar sua cesárea com 38 semanas. Eu falei para ele, por quê? Você tem 34 anos. Você tem uma chance muito grande de entrar em trabalho de parto, de romper o seu útero. Você tem 2 cesáreas. Tá. Aí eu saí da consulta meio desanimada. Principalmente porque ele queria tirar antes. E eu sempre tive isso comigo, que mesmo não sabendo por quê, que se a criança quer nascer, tem um porquê ela querer nascer naquele horário. Eu não sabia.
E aí eu já trabalhava no posto de saúde. Aí eu vim conversei com a médica do posto e com a enfermeira. E elas falaram para mim que elas também não indicavam. Que elas também achavam que era melhor eu fazer uma terceira cesárea. E assim nós fizemos, com 38 semanas e um pouquinho. Nós fomos lá e aí eu tinha que escolher para ela nascer do dia 10 ao dia 15 de setembro. E eu falei para ele, eu quero na segunda-feira, dia 10. Aí ele falou para mim, eu já tenho um parto no dia 10. Você não quer pôr dia 11? Eu falei para ele, dia dos atentados, do 11 de setembro, nem pensar, minha filha não vai nascer nesse dia. Já que eu tenho que escolher, eu quero dia 10. Já que eu quero escolher, ela vai nascer dia 10. Uhum. E aí ele falou para mim, tá bom. E marcou e mandou me internar às 7 horas da manhã. E aí começa, né, assim, eu internei 7 horas da manhã, sem comer, sem beber água, a noite inteira. Ele foi aparecer para fazer essa cesárea meio-dia, quase meio-dia. Eu já acho isso uma violência. Sim, com certeza. Né? E assim, a gente sabe, você pode ficou sem fome, comer, sem beber água, sozinha, né? Já existia a lei, mas eu tava lá sozinha, porque ele ia assistir o parto, mas só assistia aquele pedacinho, ele não pode entrar no quarto comigo. Então, sozinha. E assim, eu lembro dessa sensação né? Eu lembro dessa sensação de que o que eu estou indo fazer no hospital, porque a minha filha não está dando sinal, e essa sensação de estar ali, nossa, eu estou aqui há tanto tempo já esperando. E a gente entrou no centro cirúrgico e estava trocando plantão. Eu não sei como é que eram os plantões lá, estava na troca de plantão. Então o pessoal estava muito bravo, porque ele tinha marcado uma cesárea eletiva nesse horário de troca de plantão. E aí, de repente, eu vejo o médico arrumando os instrumentos em cima da mesa. Ele arrumou tudo sozinho, porque a equipe não queria ajudar ele. Anestesista com um bico deste tamanho. Então, nessa energia já, né? Pra mim, sim, sim. E ele fez a minha cesárea sozinho. Quando eles têm que fazer em dois, né? São sempre dois médicos. No mínimo dois, sim. O plantonista não quis ficar, porque ninguém queria. Tava todo mundo para sair do plantão e era uma coisa que estava agendada. Como assim? Nossa, né? Se fosse eu, também não ia querer. Eu, como profissional, também não ia querer. Uhum. Eu lembro, foi a única vez, eu fiz 3, foi a única vez que eu senti jogarem o bebê contra a minha barriga. Porque é isso, né? A gente não sente dor, mas a gente tem todas as sensações. Então, alguém pondo a mão na sua barriga, isso é horrível. Alguém empurrando os seus órgãos, você sente tudo isso. E ele jogou contra a minha barriga, a minha filha. Eu senti isso. E aí ela nasceu roxinha, e a boba aqui achou que tinha alguma coisa errada com ela. Porque ela estava de 38 semanas roxinha, hoje que eu sei que não tinha nada de errado. Assim, aí nessa época, ela já foi comigo para a sala de recuperação. Então, assim, mais uma violência. Tiraram meu marido assim que tiraram ela de dentro da minha barriga. Né? Porque não pode deixar lá para ele para ver depois, porque é depois que começa a dar problema, né? A cesárea pode dar problema depois. Não enquanto você está só cortando e tirando a criança. A maior chance de problema é depois, né? De hemorragia, de atonia uterina, é isso. Sim. Né? Claro. E o acompanhante, ele tem direito de acompanhar o bebê, direito. Né? Todo o processo. Sim. Não, eles levaram ela, porque como ela nasceu roxinha e não chorou nem nada, eles levaram, provavelmente aspiraram ela e trouxeram para eu ver. Mas é assim, de longe, nem aquele encostar no rosto fizeram comigo. Nem isso. Mas ela foi para a sala de recuperação comigo. Então, eu não sei se ela mamou na primeira hora, porque eu não sei quanto tempo. Até eles fazerem tudo, né? Até eles fazerem os procedimentos, fecharem a cesárea. Mas eu sei que ela mamou. Eu cheguei na sala de recuperação, já puseram ela no meu colo, a anestesia que ele deu já era diferente, então eu já podia sentar, e aí a enfermeira já veio me ajudar a colocar ela para mamar. Ela mamou logo no começo. E aí ela ficou mais comigo, porque daí no hospital onde eu fiquei,
Já ficava com a mãe no quarto, só ia para o berçário na hora das visitas, porque eles achavam que muita visita vindo da rua e vendo o bebê podia passar alguma coisa para o bebê. Hoje a gente sabe que podia mesmo, né? Que os vírus passam assim, hoje todo mundo sabe disso, né? Então aí esse atendimento foi diferente. E aí passou-se, a Helena nasceu em 2012, passaram-se então 6 anos. Quando eu sento. E eu, assim, eu tinha essa sensação de que algo me faltava. Quando alguém me falava, eu falava assim, não, eu amamentei, eu tive meus filhos, mas eu queria ter tido um parto normal. Eu queria ter vivido isso. Mas eu não pude. Assim eu falava para as pessoas. E em 2018, quando eu sentei para fazer o meu curso de doula, minha formação de doula, foi quando eu descobri que eu não precisava daquelas cesáreas. Então não foi porque você não pôde, né? Assim, então, eu também não fui atrás de informação. De que você falhou. De que você que não conseguiu. Que eu não pude. E tinha essa frustração por não ter conseguido. Acho que era mais ou menos essa sensação. E aí eu fui descobrir que eu fui enganada, né? Aí eu fui descobrir, poxa, a hora que ela começou a falar de pródromos, poxa, mas era o que eu estava sentindo lá. Então eu estava em pródromos, por isso, ai que burra, por que eu fui para o hospital? Sabe? Aí a gente começa a pensar. Então assim, quando eu sempre falo para as pessoas, a Jéssica está aí ouvindo, ela estava lá nesse dia. Quando eu falo para as pessoas que a formação de doula mudou a minha vida, mudou tudo que eu vejo na minha vida, é por isso. Porque acho que para uma mulher, não sei se existe uma coisa mais importante que o nascimento dos seus filhos. Sim. E aí, ali... que você vai lembrar, ali, né? Muito impactante. A vida toda. E aí ali naquele momento eu descobri que eu fui enganada. Né? Então, assim, e a sensação que eu saí de lá foi essa que eu faço até hoje, que é de mostrar para mais mulheres o que acontece, para que elas não se sintam enganadas como eu fui. Sim. Né? Então, assim, é mostrar para elas o que é violência obstétrica, para que elas consigam identificar na hora que elas estiverem sofrendo, para que elas consigam identificar isso naquela e não fiquem que nem eu, né? Meu filho em 2012 ele tinha, sou ruim de conta assim, mas o Fábio já era grande, o Fábio tinha 14, 15 anos quando a Helena nasceu. Em 2018 o Fábio já tinha mais de 20 anos e foi aí que eu fui descobrir. Nossa, bastante tempo depois, né? O Brasil é o segundo país em cesariana, uma taxa de 52 a 56% de cesárea, e esse índice ele sobe ainda mais quando a gente fala da instituição privada, né? Ele chega a 88%. Então, a gente sabe que em algumas instituições privadas, em algumas cidades, pode chegar até 90, 95%. Eu já vi, assim, né, cidade de interior e que não tem muita informação, chega até 96%, ou seja, 4% é de quem chegou parindo, que não teve jeito, né? Chegou parindo, é isso aí mesmo. Exato, porque só faz cesárea, todo mundo que chega ali. Sim. Então é algo que realmente assim, a gente precisa se atentar, né? Quando a OMS ela considera que apenas de 10 a 15% vão precisar de cesárea em casos específicos. Então é algo que assim, realmente tem que ser avaliado, né? Sim. Não existe... E assim, não existe você ir e marcar uma cesárea. Cesárea é uma cirurgia de médio, grande, forte. E as violências, elas são disso daí, né? Eu queria fazer um parto normal, ele me desencorajou. Ele não pediu nenhum exame para mim para fazer uma cesárea eletiva, para saber se eu aguentava uma cesárea eletiva. Nenhum deles pediu, né? Em nenhuma gestação.
E não pedem sabe? mesmo, Não né, me Grazi? informou. Até Não hoje, pedem. a cesárea é a Não única pedem. cirurgia que ninguém pede um exame, né? E isso é Qualquer uma cirurgia, por violência, mais não simples é? que você vai fazer, pedem exames, né? Quando é uma Sim, cirurgia eletiva. E mesmo quando você sofre um acidente, antes fazem alguns exames para ver, né? Dependendo do estado do paciente. E a cesárea não, a cesárea simplesmente não sim, tem esses pedidos sim. de exames pré-operação, né? É, não tem Pré-operatório. mesmo. E é uma violência, porque você está expondo uma mulher que está ali bem a um risco e você não pediu os exames. Você mandar ela ir 7 horas da manhã. Poxa, se a ideia dele era atender as pacientes dele para depois me atender, por que pediu para eu me internar às 7 horas da manhã? Para ter certeza que eu estaria em jejum, né? Porque só Vai isso que ficar mais passa pela minha fácil, cabeça. Sim, só isso que me passa pela cabeça, assim. Então, assim, e descobrir desse jeito, né? Você sai para fazer um curso para uma profissão, né? Profissionalizante. E descobrir que você foi enganada, nossa, eu não sei, eu lembro que eu senti primeiro uma decepção muito grande, porque era uma pessoa que eu confiava e era um médico, né? A gente tem aquela sensação de um médico, a gente confia. Eu lembro que primeiro eu senti isso, depois eu senti raiva de mim por ter acreditado, muita tristeza, e depois eu comecei a usar isso como força, né? Se eu fui enganada, outras mulheres não serão. Né? Mas ainda é um assunto difícil, assim. Eu conto porque eu gosto que as pessoas saibam o que pode acontecer, mas não é um assunto fácil ainda para mim. Né? Ainda é tema das minhas terapias de vez em quando. A sensação que eu tenho é que meus filhos não nasceram, eles foram arrancados. Principalmente a mais nova, que foi marcada, ela não quis nascer. Então não tem como dizer que eu pari os 3. Eu não pari, gente, é cirurgia, eles foram tirados. Né? Eu já vi chamar de extração, de cirurgia, mas parto não é. Pelo menos eu não sinto assim. Eu não pari. Né? E a minha filha mais nova, muito menos, tadinha. Tava lá quietinha, por isso que ela nasceu e ficou quietinha. Ela nem sabia o que estava acontecendo. Ela tava lá quietinha, aí vai alguém, corta, coloca um negócio lá para sugar o líquido, né? Porque daí já sugou o líquido. E ela leva um susto, coitadinha. Né? A gente tinha aí pelo menos mais 2 semanas. E ainda eu dei sorte, tá, gente? Eu dei sorte, porque a minha filha nasceu muito bem, então ela tinha mesmo 38 semanas. Olhe lá se ela não tinha mais. Mas e quando nasce? E aí tem 2 semanas a menos, nasce de 36 em vez de 38. Sim, é o que acontece em muitos casos de cirurgia eletiva. Casos. Quando você marca a cesárea, acontece de levarem mesmo para uma UCI, né, que são de cuidados especiais, uma unidade de cuidados especiais, uma UTI, porque o bebê nasce prematuro. Então, a maioria dos casos de prematuridade também são por conta de cesáreas eletivas. Sim. É bastante esse número, né? Então, para quem está ouvindo, né, quer fazer uma cesárea eletiva, dá uma pesquisada nisso e não faz de 38 como eu fiz. Né? Outra coisa que eu acho importante a gente dizer é que raça, escolaridade, né, e renda, elas podem sim influenciar no atendimento, né, das pessoas, nos procedimentos que serão usados, porque se é uma pessoa que tem uma influência, que tem só o fato de ter uma doula já ameniza um pouco alguma situação, porque já tem uma ideia de que aquela pessoa está minimamente informada, né, então um pouquinho ela sabe sobre algumas coisas e eles não vão saber o que é esse mínimo, então eles vão ter um cuidado mais especial, né? E o plano de parto, né? O plano de parto também ajuda bastante, porque sabe que essa mulher foi buscar informação. Algumas pesquisas também, elas apontam a diferença de mortalidade materna, enquanto de mulheres brancas diminui, a de negras aumenta ainda. Sim, e, infelizmente, esses índices, eles interessam não só na área da saúde,
mas também jurídica, porque quando você vai buscar um respaldo jurídico também, você sofre violência e isso acontece mais com pessoas negras do que com pessoas brancas em vários âmbitos, né? Não só na saúde. Quando uma pessoa negra ela vai buscar pelos seus direitos, ela é mais invisibilizada mesmo do que pessoas brancas. Isso a gente não precisa nem discutir muito, assim, é só se atentar com essa questão. No Brasil é muito grande, né, a violência, né? Ainda cada 10 mulheres, 4 sofrem violência, é muita coisa. Né? E esse número aumenta. É muita coisa. Pessoas negras. Sim, com certeza. Tudo leva, né? Eu não acho que esse primeiro médico pediria para qualquer gestante, ou pediria, ele nem me pediu, mas poria o filho dele para assistir a cesárea de qualquer mulher. De uma mulher que ele achasse que sabia um pouco mais, ou que tinha uma condição financeira melhor. Será que ele ia colocar? Né? Então, eu não sei. Né? Eu sei, na primeira cirurgia, quando tirou o soro lá, 10 horas depois, vem a enfermeira para tirar seu soro. E aí ela falou para mim que eu tinha que tomar banho. Tal. Aí ela falou para mim, olha, antes de eu tirar, eu vou colocar uma medicação que o seu médico passou. Eu vou colocar, eu tiro o soro e você levanta para tomar banho. Beleza, ela colocou no soro e aí ela tirou o soro de mim e eu levantei. E a hora que eu levantei, rodou tudo. E eu lembro dessa mulher falar assim para mim, nossa, mas é muito mole, como vai ser mãe? Não consegue nem ficar de pé. E aí veio uma outra enfermeira, ela falou assim, mas você não deu Buscopan nela? Aí ela falou, sim, mas Buscopan faz isso mesmo, cai a pressão. Deixa que eu ajudo ela a tomar banho, sai daqui. Então, assim, as coisas que a gente ouve depois, entendeu? As coisas que marcam a gente. E aí eu sei, assim, hoje eu sei que realmente, eu já tomei Buscopan algumas vezes, e às vezes lá no posto, a auxiliar sempre fala para mim, senta, porque ela vai te dar tontura, vai cair sua pressão. E aí isso me remete àquele dia, né? Por isso que eu falo que é tão importante, porque qualquer coisa te remete de volta ao dia do nascimento do seu filho. Sim, né? claro. Pelo menos para mim eu acho que dificilmente a gente deixa de fazer essa relação na vida, né? Parece que tudo qualquer coisa acaba fazendo mesmo essa sincronia, essa relação. Não sei, a Paty tá aqui ainda com a gente. Paty, você tem filho? Como é pra você? Porque pra mim é isso mesmo. Até hoje, assim, várias situações. Pra mim é tudo um processo. Como eu tive meus partos naturais, né? O primeiro foram 18 horas. Então hoje eu aprendo constantemente, assim, porque é uma reflexão, um exercício, né? De acreditar no processo, de acreditar no agora, de tentar se colocar sempre nesse exercício no momento, sabe? Que nada é por acaso, que as coisas acontecem como tem que acontecer, que você pode planejar sim, mas as coisas podem sair do que você planejou e tá tudo bem não ter controle. Então tudo isso me remete ao parto. Todos esses pensamentos faz com que eu sinta essa energia, sabe? Que eu volte lá e resgate o sentimento que eu tive naquele dia. E isso me dá força, assim, para poder, né, me dar essa reflexão, me ajuda a refletir sobre isso. A Paty falou alguma coisa aqui, você consegue ler? É a Paty. Eu tô chamando a Paty de Poli, desculpa, Paty. É Paty Poli. Realmente é horrível ouvir de mulheres, né? Porque a mulher a gente imagina que já passou por isso, né? Mas a gente infelizmente ouve muito. Eu ainda acho que eu ouvi pouco, sabe? Perto do que eu escuto as mulheres relatarem para mim, eu ainda ouvi pouco. Eu lembro bem dessa mulher falando isso para mim. Né? E eu lembro de ficar com raiva e falar, não, tudo menos ser mole, né? Mole eu não sou. Aí ela tá falando que ela tem um filho, né? Mas conseguiu buscar informação e teve doula, sorte, isso. Assim, na minha época, essa coisa de informação lá no primeiro filho, porque eu tinha que ter prevenido a primeira cesárea, né? Vamos na época que eu tava, eu tinha que não ter tido a primeira cesárea. E naquela época era muito complicado. As informações que a gente ia buscar eram em livros, biblioteca, revistas, coisas assim.
e todas pautadas pela visão do médico, que naquela época eram todos cesaristas, ou no máximo eu ia ter um parto muito sofrido, né, com muita violência, com muita ocitocina, com uma episiotomia que a gente sabe que era feita em todo mundo. Sim, e o tanto de medicação poderia agravar a situação da sua bebê, então, assim, nada justifica toda essa violência, Gra. Eu sinto muito mesmo, né? Você sabe que eu sinto, a gente já conversou algumas vezes, e é difícil mesmo superar que você foi enganada tantos anos atrás, né? Lógico que a gente precisa reconhecer que a gente fez o melhor a partir das informações que a gente tinha. Então, isso assim pode nos ajudar a encarar de uma forma menos violenta com nós mesmos. Tipo, né? Por que eu fui burra? Por que eu passei por isso? Isso assim, em vários âmbitos da nossa vida a gente tem esse tipo de pensamento. Por que a gente fez isso? Mas a gente sempre fez, eu acredito muito nisso, o melhor que a gente pôde a partir das informações que a gente tinha. Então, se eu fiz isso de errado há um tempo atrás e hoje eu sei que não era certo, naquele momento para mim era certo, era o mais certo a fazer, né? Então, assim, não tenho que a gente ficar remoendo muito, mas claro que é uma situação muito particular, que cada pessoa vai lidar da sua forma, né? Sim. E em caso de abortamento, por exemplo, colocar a pessoa junto, a pessoa que abortou, que teve um abortamento junto, isso ainda acontece muito no Brasil, é algo assim imensurável, né? Eu fiz um projeto, participei de um projeto, na época tinha acho que 18, 19 anos, desses de Doutores da Alegria. Eu era atriz, né? Atriz amadora, que a gente chama. Participava de grupos de teatro e a partir disso surgiu um grupo para a gente participar de um projeto e fazer ações no hospital, inclusive era no Hospital de Fornecedores de Cana na época. E a gente chegou, todo mundo Doutores da Alegria, né, em todos os setores e tal, a gente entrou num quarto, ai papai, não sei o que, mamãe, e ela começou a chorar, porque do lado dela tinha uma mãe com um bebê. Quando que a gente ia imaginar que ela tinha perdido dela? Nossa, Gra, mas eu saí arrasada, não estava só eu na ação, porque acho que senão eu ia chorar ali na frente dela e ia desfalecer, porque foi o que eu fiz depois, logo que eu saí do quarto e percebi o que a gente tinha feito. Me deu assim, eu entrei num estado mesmo de sororidade muito grande na época, eu nem tinha filho, nem tinha, mas eu lembro que eu fiquei assim muito agoniada com a situação, eu tive uma empatia muito grande mesmo, parecia que era eu que estava sentindo aquela dor de ser confundida com uma mãe, só que eu tinha acabado de perder. Eu achei assim, uma situação muito difícil, delicada, e isso acontece até hoje, né? Infelizmente. Eu não vi exatamente onde foi, não sei se você vai saber dizer, foi aprovado um projeto onde o hospital não vai poder mais fazer isso, mas eu não lembro se é municipal, se é estadual, ou se está, acho que está em trâmite, acho que está na Câmara de Vereadores, tem que passar pelo Senado, alguma coisa assim. Então é algo que a gente realmente tem que lutar contra, porque é um absurdo, né? Você está nessa situação. Exato, é uma extrema violência, para mim, né? Do meu ponto de vista, assim. Não, aqui no Brasil devia ser um local totalmente diferente, né? Assim, porque não adianta também você trocar de quarto e aí tá todo mundo no corredor passeando com seus bebês chorando. Não é? Outro setor, né? Outro setor, né? Que é um respeito com a mulher, né? Ainda não existe, né, uma lei exclusiva de violência obstétrica no judiciário. Ele entende que a violência ela existe sim e que é exclusiva das mulheres, mas porém a justiça não pode desamparar. Então por isso que a gente precisa denunciar, né, na defensoria, buscar, por mais que demore e aconteçam, né, vários trâmites até chegar numa conclusão, é preciso denunciar, porque quanto mais a gente denunciar, é o que vai fazer com que
exista uma lei exclusiva para a violência obstétrica. E, infelizmente, a gente não denuncia, porque eu vejo assim, que acontece que acaba dando certo, né? A gente não liga muito para o aspecto emocional que a gente sofreu, as mulheres que sofreram, né? Eu, assim, não consigo perceber nenhuma violência obstétrica nos meus partos, a não ser... Na verdade, eu sofri sim por parte dos médicos durante a gestação, durante as consultas de pré-natal. Eu sofri violência obstétrica, fui chamada de índia quando eu falei que eu queria ter parto domiciliar. Ah, mas você não precisa ser índia, hoje em dia não faz essas coisas, não precisa ser assim, né? O médico também negligenciou no atendimento, enfim, foi durante a gestação. No parto eu não reconheço ainda, talvez, pode ser que futuramente, de repente, mas para mim assim foi tudo lindo, maravilhoso. Quando não eu sinto que as mulheres elas sentem que não foi tudo lindo, maravilhoso como elas gostariam, de repente, ou elas sentem que houve o desrespeito, que houve. Só que assim, não vou denunciar porque minha filha está com saúde, eu estou bem, né? Ninguém morreu, ninguém aconteceu nada. Que não foi o caso, por exemplo, de uma amiga minha, que ela percebeu que estava errado, o médico usar um fórceps, estourou a bexiga dela, né? E ela ficou 1 ano usando fralda geriátrica, e ela falou, não, isso não é normal. Isso há 8 anos atrás, 9 anos agora. Só que, e aí ela entrou com o processo. Eu acho assim, eu sempre falei isso pra ela, eu falei, Tati, você foi muito sagaz de ter percebido, né? Foi assim, muito realmente de perceber que, pô, alguma coisa está errada, não é possível que e aí ela foi atrás dos direitos, ela denunciou o médico, mas ela só foi ganhar ação 8 anos depois. Então demorou e ela insistiu, falando não tá certo. Vinha as justificativas, né, do porquê tinha acontecido, e ela continuava batendo na tecla, não tá certo, alguma coisa a mais aconteceu, eu quero pelo menos o pagamento dos danos, e no fim ela conseguiu ganhar além. Enfim, a gente realmente, se a gente sente que não está certo, a gente tem que bater nessa tecla e ir até o fim. Não é porque você está bem fisicamente e o bebê também está bem fisicamente que a violência obstétrica ela não aconteceu. E também, assim, a gente tem que informar, né? Falar. Então, assim, eu não tive informações para poder processar. Se disser hoje se eu gostaria, gostaria. Mas eu não tive essa informação na época, mas eu venho aqui contar para que outras mulheres escutem, para que outras mulheres saibam que elas podem sim e devem denunciar, para proteger as próximas gerações. É isso que nós estamos fazendo aqui. Né, tentando levar informação para proteger as próximas mulheres que virão, as que virão depois de nós, né? Porque nós somos fruto disso, né, Carol? Nós somos frutos das nossas ancestrais, de tudo que foi acontecendo lá atrás. Talvez seja essa a nossa briga nesse momento, né? Diminuir essa violência obstétrica no país. Porque é muito grande. E não é só do médico, tá? É da equipe inteira. Vem de diversos lados. E a parte só do médico. Até hoje tem esses profissionais. Sim, é o que mais tem, infelizmente, né? Os médicos agora que estão começando, acho assim, agora que eu digo, há 15 anos, de 15 anos para cá, que eles vêm se atualizando, né? Percebendo que eles têm que se atualizar, que não é uma coisa que você faz uma faculdade e aquilo que você aprendeu lá acabou. Não, você tem que sempre buscar, porque as evidências científicas, elas mudam, né? A ciência muda. A gente descobre uma coisa na ciência hoje, daqui 2 meses já não é mais a mesma coisa. Tem coisas que são assim, né? Que a gente acha que tá super certo, e aí muda, vê que tem uma coisa que pode ser mais certo. Então, a gente tem que se atualizar constantemente. E é assim, né? É assim em tudo, né? Por que os médicos simplesmente pararam e ficaram ali? Porque estava confortável, né? Talvez lá, quando começou esse tanto de intervenção, esse tanto de coisa, a ideia era ser melhor, mas depois foi provado que não foi. E aí? Por que eles não mudam? Né? Quero agradecer aqui a Paty pelo carinho, obrigada. Obrigada mesmo, tá? Paty, por ter Pode ficado com a gente, todas as pessoas que tá dizendo aqui que não foi minha culpa.
Realmente eu sei disso, mas assim, dentro da gente ainda é um pouquinho difícil. Eu estou trabalhando isso, mas agradeço, tá? E podem usar, pode contar a minha história, pode dar até meu nome, que não tem problema. Quanto mais mulheres informadas, é isso que eu quero. Isso aí, Né? Gra. Alcançar mulheres e pessoas gestantes, né? Vamos abrir para todos. Todo mundo tem direito a uma assistência com respeito. Todo mundo. Com certeza. Gra, muito obrigada por vir aqui, aceitar esse convite, dividir sua história. Eu adorei estar com você nessa tarde e continuamos juntas nesse propósito de levar informação. Eu sei que você faz também muito bem. Obrigada a você, Carol. Mais uma oportunidade, né, da gente estar junta. Obrigada.